Olá, o Festival Literário de Birigui, o FLIB, está acontecendo de novembro de 2021 e celebra a Semana Nacional do Livro e Biblioteca. Em sua 8ª edição, o FLIB apresenta o programa Conecta FLIB, com atividades virtuais e presenciais, tudo de forma gratuita, com o tema Arte, Literatura e Conexão. A nossa programação cultural apresenta nossa mesa literária, espetáculos, contações de histórias e muito mais. Estimular, incentivar e promover a leitura e os acessos à cultura e à informação são os principais objetivos do festival. As atividades são direcionadas a todas as faixas etárias, com transmissão ao vivo pelo YouTube e no Instagram do FLIB, @FLIBBirigui. O FLIB é uma realização da Prefeitura de Birigui por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e tem o apoio do Bookplay. E hoje, na nossa mesa literária, recebemos Ana Ruth. Ela é mestre em Educação Universitária da Universidade Federal do Paraná, formada em 2021, doutora em Educação formada pela USP e trabalha com formação de professores com ênfase no processo de ensino e aprendizado, atuando principalmente com os temas resolução de problemas e uso do jogo na aprendizagem de matemática, a interdisciplinaridade e avaliações de aprendizagem. Ana também é professora do curso de pós-graduação de Psicopedagogia Clínica Institucional da PUC Paraná e da Universidade Positivo. Ela também é autora de livros didáticos de matemática pela editora Atual e pela editora Aimara, bem como é assessora de pedagogia da área de matemática dos anos iniciais da escola Sonhos em Florianópolis, Santa Catarina. Então seja muito bem-vinda, Ana, à nossa mesa de conversa, nosso bate-papo. Oi, Evandro, tudo bom? Olá, gente que está nos assistindo aí. Obrigada, Evandro. Ô, Ana, bom, a gente está com o pleno festival acontecendo, e aí você, como doutora em educação, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a sua ótica pessoal e particular, sobre a importância da literatura no processo evolutivo, né, do cidadão, do indivíduo, do ser humano. Ótimo, Evandro, uma boa pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu quero lembrar aqui que eu hoje estou aqui representando o LIM, né, que é o Laboratório de Inteligências Múltiplas, e que a minha escrita, Evandro, ela é uma escrita mais técnica, né? A gente está aqui num festival de literatura, eu imagino que vocês estejam trabalhando aí com diferentes gêneros literários, né? E o meu gênero textual é o gênero mais técnico, só que é um técnico, eu trabalho com uma questão técnica, mas eu procuro, através, né, do meu estudo, né, como você falou aí, eu sou especialista na área de ensino, eu não sou especialista em matemática, eu sou especialista em ensino e aprendizagem de matemática, inclusive eu sou pedagoga, minha formação inicial é pedagogia. E a ideia que sustenta aí a minha escrita é um desejo de que os professores possam tornar a matemática algo mais prazeroso, mais acessível para todo mundo, né? Porque, em geral, a matemática é uma disciplina que é quase um bicho-papão na escola. É mais fácil você, a princípio, encantar uma criança através da literatura, né? Com narrativas, contando histórias, com a poesia, do que através da matemática. Então, assim, o meu desejo quando escrevo é trazer para as pessoas que vão me ler uma visão diferente sobre a matemática. E aí, claro que nesse processo, a literatura, para mim, tudo que eu já li, eu sempre fui uma leitora muito voraz, desde criança, gostei muito de ler, ela me ajuda, porque ao ter tido contato com muitos diferentes textos e ter me encantado com eles, porque a literatura sempre me encantou, né? Eu sempre li porque eu amo ler, porque ler me faz bem, me faz feliz, me alimenta, né? Alimenta a minha alma. Então, conhecendo diferentes tipos de texto e tendo sido encantada pela literatura, eu tento usar isso no momento que eu escrevo para encantar, né, o meu leitor, porque no fundo todo mundo que escreve quer se comunicar da melhor forma possível com quem vai ler, né? Então, com certeza, você, independente da área que você for seguir, a literatura sempre vai ser importante para você, né? Mesmo que você diga, não vou seguir uma área técnica, não tem nada a ver, mas em tudo, porque em tudo que você faz, né, se você quiser fazer bem feito, você tem que colocar tua alma ali, né? E se for alguma coisa relacionada à comunicação, quer dizer, a literatura é justamente essa arte da comunicação, né? Como usar as palavras da melhor forma possível para se comunicar. Então sempre vai ser um super aliado nisso, né?
Perfeito. E é muito interessante a gente pensar nisso, assim, quando a gente aprende matemática pelo senso comum, né, normalmente a gente pensa que está muito mais ligado ao nosso lado racional, de lógica, mas na verdade tem muito a ver com o nosso lado lúdico também, né? Quando a gente aprende matemática, os primeiros problemas que a gente vai resolver Maria tinha 3 bananas, encontrou seu irmão, deu 2, quantas sobraram? Então você imagina, por mais que a conta ali esteja presente, você imagina toda a situação, esses personagens envolvendo essa troca. E isso você também trabalha na sua literatura, de tentar trabalhar com isso dessa maneira. Sim, com certeza. Claro, se você vai para um problema, né, na escola, em geral você vai apresentar esse problema em forma de uma narrativa. Mas aí você levantou uma outra coisa, Evandro, que é a questão lúdica. E aí o meu trabalho é muito sobre isso, porque na perspectiva tradicional da escola, o que acontece? No ensino da matemática, normalmente a ludicidade não está presente. A gente tem uma coisa muito forte na escola, que é ensinar uma determinada técnica para que a criança resolva o problema. Então, a coisa mais comum assim, de acontecer você citou um exemplo aí, né, de um problema matemático, que alguém come tantas frutas, ou sobra, ou compra. E normalmente o que a escola faz? A escola geralmente te ensina primeiro a técnica, né? Então ela vai lá e te ensina uma operação, desvinculada de qualquer contexto, de qualquer narrativa. Ela te dá a técnica, para somar 25 mais 12, você tem que pôr o 12 embaixo do 25, começar pela unidade, etc. e tal. E ao fazer isso, ela tira realmente a ludicidade por vários motivos. Primeiro, porque ela não deixa você criar o teu próprio meio de calcular. Então essa, por exemplo, a minha área de estudo é justamente essa, né? Se você não ensinasse para a criança que ela tem que calcular desse jeito, como ela faria? Por ela mesma. Será que a criança não tem ideias? E elas têm. E o que a literatura daí na área de educação matemática mostra é justamente que ela não faria como é o algoritmo convencional, né? Essa forma que a gente põe unidade, imaginária. Ela normalmente começaria pelas ordens mais elevadas. Se ela tiver que somar 25 mais 18, ela faria em geral 20 mais 10 e depois o 5 mais 8, né? Ou ela arredondaria o 18 para 20. E isso se torna lúdico por quê? Porque a criança tem a possibilidade de, diante de uma situação problema, criar uma solução, inventar uma solução, né? E mesmo na resolução de problemas aí, a propósitos através de uma narrativa, como você falou. A gente, por exemplo, até para dar um exemplo de uma coisa que eu trabalhei recentemente, propor algum problema assim, numa narrativa para as crianças, como: vovô disse que cresceu numa casa onde havia 12 pés e um rabo. Quem poderia ter vivido com o vovô? Porque ele foge daquela formatação específica, ele não tem uma única resposta, mas isso não quer dizer que qualquer resposta é válida, e aí entra a lógica, né? E a linguagem aí tem uma coisa muito importante também, né? Porque, por exemplo, quem poderia ter vivido com o vovô? Se tinha 12 pés na casa, então os pés do vovô, o vovô morava lá, então o vovô está incluído. Então os 12 pés eu conto os do vovô, mas na hora que eu vou dar a resposta, eu tenho que pensar em algo que dê 10 pés, né? Se forem 5 pessoas, mas daí tem um rabo, então vou pôr 3 pessoas, mais um cachorro, mas aí já vai dar quantos pés? Então, claro que matemática tem tudo a ver com linguagem, afinal de contas, matemática também é uma linguagem, né? Então, com certeza, não tem como separar essas coisas, embora a escola, infelizmente, muitas vezes tente separar, né? Trabalhar assim como se fosse só uma coisa técnica, e desvincular, mas na cabeça da gente isso está tudo junto, né? Não se desvincula. E quando a gente pensa a literatura, né? Enfim, esse processo literário de referências bibliográficas, eu acho que facilita também o processo de aprendizagem, né? Da gente entender que existem situações onde a gente pode aplicar, no caso, isso agora de matemática específica, mas a gente conhecendo todo o contexto literário, a gente pode entender até a situação, a ambientação aonde se encontram as personagens, né? Eu tô falando isso numa literatura clássica, digamos assim, né? Entender que demorou tantos dias para o cavaleiro chegar até a cidade, então tem a noção de tempo, tem a noção de idade, então dá muito atrelado. Eu acho que, por mais que a gente tenta desassociar essas informações, elas estão muito presentes. E aí, assim, você, pedagoga, doutora, e aí escreve livros técnicos para professores e para o público em geral. Como que dá esse papel você, Ana, como autora? Então,
Como que é esse processo seu? Primeiro você pensa num tema, você pensa no que você vai atingir, como que funciona isso para você? Sim, assim, o tema, geralmente, né, a primeira coisa que vem é um tema, não é o título, é o tema. Por exemplo, vou escrever, hoje, por exemplo, eu estava pensando de manhã em um texto que eu quero escrever sobre a importância do lúdico na aprendizagem, né? Então, assim, aí vem aquela chuva de ideias, esse pelo menos é o meu processo, né? Eu começo assim, eu vou sentar para escrever esse texto, do momento que eu defini o tema até o momento que eu vou sentar na frente do computador, eu passo alguns dias onde eu digo que eu estou gestando a ideia, né? Então, por exemplo, hoje, na hora que eu estava terminando o banho, preparando para levar os meninos para a escola, secando o cabelo, aí vem várias ideias. Normalmente, o que eu faço? Antigamente eu anotava, hoje em dia eu pego o celular e gravo algumas ideias essenciais, porque a sensação que eu tenho é que, sabe, você tem um insight, se eu não né, alguma relação que eu fiz que eu não quero perder naquele momento. Então eu tenho uma coisa muito isso, assim, sabe? E às vezes eu fico angustiada porque eu penso que eu tinha que estar na frente do computador escrevendo. No início isso era mais sofrido para mim, agora eu já entendi o meu processo, né? Então eu vou gestando. No momento que eu sento na frente do computador para escrever, aquilo tudo já fluiu. Às vezes eu acordei no meio da noite pensando, às vezes, então assim, eu posso estar fazendo várias outras coisas, mas aquilo está lá. Realmente é um processo de gestação, né? Às vezes eu pego e vou pesquisar uma coisa e tal, mas... Então, existe sempre esse processo. E lógico que tudo isso está condicionado a um tempo. Aliás, eu digo que todo escritor... escrever é uma arte, né? E todo artista, em geral, tem que lidar com o tempo, porque senão nunca você vai sentar e fazer. Entende? Então, o tempo, ele é organizador. Então, eu tenho que terminar e entregar até tal dia. Então, por mais que eu fique gestando, eu sei que existe um momento que eu tenho que sentar na frente do computador e fazer. Mas, pelo menos para mim, esse não é o primeiro momento, não é sentar, né? A não ser que seja para fazer uma ou outra anotação, porque aí, nesse período, você vai pensando, você vai fazendo uma pesquisa aqui, outra ali. Então, esse processo é um processo lento mesmo, e é um processo no qual, às vezes, a gente acha que não está fazendo nada, mas você está fazendo muito, porque você está, de certa forma, delineando o texto, fazendo um grande esquema, né, na sua cabeça, e nada existe no concreto sem antes existir na tua imaginação, né? Parte, então, primeiro do desejo do artista em se comunicar, e aí depois, de acordo com as suas referências, as suas bagagens literárias, acadêmicas, você vai traçando o seu trabalho, o seu projeto, o seu processo de execução para essa obra. Exatamente. E como que é essa sensação de quando a obra está pronta na sua mão? A gente está aqui com várias pessoas assistindo e imagino que algumas delas tenham vontade de escrever. Então, já que para as pessoas que não têm uma obra ainda pronta, qual que é essa sensação de ter uma obra pronta, né? Como que é essa referência? Olha, para mim é maravilhosa, né? Porque assim, é um processo muito sofrido. Eu digo que escrever é aquela coisa, exatamente aquela relação prazer e dor, porque assim, tem momentos que é muito difícil escrever. Por mais que você tenha toda coisa delineada, né? E eu tô falando assim de uma escrita que eu escrevo basicamente para professor, escrevo para criança também, mas aí é livro didático, né? Mas principalmente quando eu escrevo para professor, que é um texto mesmo, que flui como texto, e é um texto que, na verdade, você procura convencer, é um texto muito argumentativo, que você procura convencer o professor, por exemplo, que essa é a melhor forma de ensinar, e aí você vai apresentar argumentos, enfim, né? E eu sempre tive uma escrita, Evandro, que foi muito, isso pelo menos os meus leitores me dão como feedback, assim, principalmente minhas alunas, elas dizem, nossa, Ana, eu adoro ler teu livro, porque é como se eu ouvisse você falando, né? Parece que você está conversando com a gente. Eu sempre tive uma linguagem, embora eu tenha estudado muito, feito mestrado, doutorado, eu sempre cuidei na forma que eu estou escrevendo, para que seja acessível, para aquele professor que fez só a faculdade, ou nem, né, está começando a fazer a faculdade. Então, o fato, por exemplo, de eu ter experiência em sala de aula, de eu usar muito exemplo, agora eu uso muito meus filhos como exemplo, coisas que eu vejo, você se aproxima dessa forma do leitor, né? Então, assim, a hora que você passou por todo aquele processo, que é difícil, né? Tem horas que você está escrevendo não sai. Eu brinco muitas vezes assim, que na hora que você está escrevendo, a coisa que parece mais chata do mundo, como, por exemplo, lavar a louça, assim, parece que aquela louça te chama, assim. Então, você quer ir lá lavar só para fugir daquela... Então, assim, quando passa, quando finalmente você consegue, quando você dá um ponto final, seja porque o prazo acabou, né, ou seja porque
falou, não dá mais, agora é isso. A hora que você vê aquilo pronto, é assim, é a recompensa mesmo, né? Porque, puxa, foi um processo dolorido, foi um processo difícil. Então, assim, é um prazer imenso pegar, é como um filho mesmo. Eu escrevi muitos livros antes de ter filhos. Depois eu tive filhos mais velhos, eu tive trigêmeos, de uma vez vieram 3. Mas eu digo assim, é essa sensação mesmo, assim, de você ver a coisa realizada, né? A sensação de realização, é muito bom. Aí, 2 pontos que você tocou, assim, que eu acho muito bacana de falar. Vamos lá primeiro falar sobre o processo literário. Toda obra que a gente faz, né, independente da profissão, né, seja um escritor, seja um ator, enfim, seja um analista de sistemas, ele permeia de alguma forma ou de outra pela etapa do processo literário, né? A gente consulta a literatura, alguém que já fez, escreveu antes, e a gente tem outras literaturas, sem ser essas literaturas técnicas, mas existem outras literaturas que também nos proporciona um olhar mais amplo, né? Da gente ter sentimentos, da gente entender sensações. E aí, como que é essa outra literatura? O que a Ana gosta de ler? Nossa, a Ana gosta de ler muita coisa. Primeiro, eu gosto muito de ficção. Eu leio bastante ficção. Até a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Evandro? E eu falei da coisa da leitura digital hoje. Por exemplo, eu tenho um Kindle e eu uso o Kindle basicamente antes de dormir. Eu não consigo dormir sem ler. É daquela coisa assim que desde pequena eu leio antes de dormir, é um hábito. Então, assim, eu tenho sempre um livro ali que eu tô, né, lendo. E aí eu gosto muito de ficção. Eu gosto de ficção histórica, né? Então, livros de época. Tem um autor que eu, assim, gosto muito, especialmente, que é o Ken Follett. É um autor que eu gosto muito. Atualmente eu tenho lido bastante literatura de mulheres africanas, é um outro tema que tem me interessado muito. E eu leio bastante também não ficção, por exemplo, Harari é um autor que eu gosto muito, aí eu li os 3 dele, em seguida Homo Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI, livros que falam sobre a cultura humana, livros de, né, nessa perspectiva assim, antropológica, que analisam o nosso passado, nosso presente, nosso futuro, perspectivas. Outra área que eu gosto muito é a psicologia. Né? Só que assim, agora atualmente eu estou lendo um livro de até um colega meu, né, um educador que chama Bernard Charlot, ele é francês, mora no Brasil, chama Educação ou Barbárie. Uma escolha para a sociedade contemporânea. E eu tenho uma coisa muito assim de quando eu estou lendo um livro, eu fico totalmente mergulhada naquele universo. Né? Então, assim, eu gosto de... Às vezes eu até compro o livro que eu estou lendo de presente para alguém para eu poder conversar sobre esse livro. Né? Então, assim, eu tenho uma gama ampla de gostos para leitura, mas elas variam também de época para época. E você sente que elas interferem no seu processo literário? Totalmente. Nossa, totalmente. Porque, assim, você falou, né, esse processo de criação, de sensibilidade. Eu acho que, assim, quando você escreve, dificilmente você vai ler um livro e prestar atenção só no conteúdo do livro. A gente começa a prestar muita atenção na forma. Né? Então, é muito comum, por exemplo, esse livro que eu te falei agora, Educação ou Barbárie. Eu estou encantada com a forma como o autor vai desenvolvendo um argumento central e a cada capítulo ele retoma aquele argumento, entende? Num contexto diferente. Então ele usa um recurso de repetição, ele repete mesmo, mas não é uma repetição enfadonha, nem é uma repetição cansativa. Ela é uma repetição como recurso mesmo, porque é o ponto central do livro dele, que à medida que ele vai avançando, vai costurando. Então, por exemplo, isso foi o que eu senti ao ler o livro do Harari, né? Porque no final do Homo Sapiens, né, ele questiona essa coisa assim, será que é o fim da humanidade? Será que para frente a gente vai ter aí uma espécie híbrida e tal? Mas é uma pergunta que se você pega só essa pergunta, você diz, isso aí é ficção científica, isso, né, o autor está viajando. Mas quando você lê um livro todo e o autor chega no final, faz essa pergunta e você percebe que ela é a culminância de tudo que ele veio apresentando lá para trás, você diz, não, esse cara escreve bem. Né? Então é óbvio que ao ler a gente, né, uma vez que você escreve, quando você lê, você presta muita atenção nisso. E mesmo nos livros literários, assim, o que te marcou no livro,
Né? Então, você vai, eu acho que a Ana Ruth que escreve, ela não escreve sozinha, né? Eu sempre digo isso, vem comigo escrever muitos dos autores que eu li que marcaram. É porque eles, lógico, né, quando eu escrevo, eu coloco no papel muito do que eu elaborei a partir das leituras que eu fiz, né? Então, certamente... E aí, isso. Retomando isso que você está falando da literatura, voltando àquele ponto que você falou que é mãe, tem 3 gêmeos, são quantos filhos, Ana? Eu tenho os 3 gêmeos, tudo de uma vez resolvi a fatura. E aí, assim, hoje a gente percebe que a literatura para essa nova geração tem um caráter diferente, né? Não sei na sua época, mas na minha época a gente tinha um hábito de ir na biblioteca, de ter um livro físico. E hoje em dia, com o advento das novas tecnologias, a gente tem a possibilidade de ter um Kindle, de poder ter uns e-books, né? Aqui em Birigui, a gente tem uma empresa, a gente trabalha no Play, junto com essa plataforma online, que tem a biblioteca online, onde está disponível o livro para todo mundo ali na palma da mão, através de um aplicativo. Como que você enxerga essas novas tecnologias atreladas à literatura hoje? Elas são benéficas? Qual é o seu ponto de vista? Então, eu acho que elas têm uma coisa maravilhosa que é a inclusão, né? Se você mora numa cidadezinha lá no interior sei lá, do Pará, vamos supor, e não tem uma biblioteca, sempre vai ter, claro, mas vão ser bibliotecas menores e tal. Então você tem a possibilidade hoje de ler uma obra que você não teria de outra forma, ou, né, para quem domina outro idioma, você poder ler um livro que não foi lançado no Brasil ainda. Então isso é maravilhoso. Eu acho que as vantagens são inúmeras, né? Até, por exemplo, quando eu estou escrevendo um texto, a facilidade que eu tenho hoje, outro dia eu estava escrevendo sobre algoritmos, né? Então eu estava escrevendo lá um texto e eu queria pesquisar uma coisa específica, né? Quer dizer, eu vou ali e pesquiso e já tenho acesso, tem muito livro que está disponível PDF, então eu já baixei no meu computador, eu posso até não ler o livro inteiro, mas... Então, assim, economia de tempo, abre-se um mundo novo de possibilidades, né? Agora, um bom livro físico, né? A gente fala isso, você pegar um livro, você folhear, né? Você falou antes, assim, sentir o cheiro do livro. Outro dia a gente conversando num grupo, assim, falando, quando eu leio um livro, assim, que eu gosto de uma parte, às vezes você para, né, esse ato físico de colocar o livro, né, no teu peito e pensar. Tem livros que é muito isso, assim, né? Você tem essa relação muito física de, por exemplo, sublinhar, fazer anotação. Eu gosto, tem gente que já não, tem gente que não gosta, que é quase assim um pecado escrever no livro, e isso é legal, porque é como cada um se relaciona com isso, né? Eu acho que é difícil falar, né? Pelos meus filhos, eu vejo que tem um encantamento. Eu acho que depende muito dos adultos trazerem esse encantamento para eles também, né? Os meus filhos, por exemplo, veem a mãe lendo muito. Então, e às vezes eu tô lendo um livro que seria difícil, não tem nada a ver com eles, mas eu conto. Eu lembro, por exemplo, quando eu li o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? A Ciência como uma Vela no Escuro. E eles ficaram curiosos, mãe, o que é? E aí você vai contando para a criança, mas de um jeito que, né, na linguagem dela e tal. E é muito interessante como eles ficam, assim, curiosos, interessados. Aí, de repente, eu vi eles folheando a capa, né? A capa é uma coisa que eu vejo que meus filhos gostam muito. Eles têm uma relação muito interessante com a capa dos livros, né? Coisa que, por exemplo, no Kindle... É estranho, porque às vezes as pessoas me perguntam o nome do autor do livro que eu estou lendo e eu não sei. Porque quando você tem o livro ali todos os dias e você está olhando, o nome do autor está na capa. No Kindle você não vê, porque a partir, né, você já abre naquela página que você estava lendo. Então, eu acho que assim, eu não acredito, eu não sei, né? A gente não pode fazer previsão, mas eu acho que o livro físico sempre vai ter seu lugar. Porque é uma coisa assim que faz parte da nossa história. Né? Então, nem que seja como algo assim de histórico mesmo, de cultural, eu acredito que vai continuar. Eu acredito que as duas coisas vão continuar dividindo espaço, né? Tem coisas que são mais interessantes no livro físico, tem coisas que vão ser mais interessantes no digital e vamos conciliando as duas coisas. Muito bacana quando você falar que desse advento da tecnologia dá mais acessibilidade, né, a pessoas distantes.
E eu acho que a biblioteca também tem essa função, né? É um espaço de saber onde tem obras literárias, e eu acho que hoje, com a inovação também, eu acho que as bibliotecas passam por uma inovação de poder não ter somente o livro físico, mas também ter ele nas suas plataformas digitais. Eu acho que é um espaço democrático de saber, né? Onde todo mundo pode adquirir o conhecimento. Eu acho que é muito importante. E é muito importante também essa iniciativa do FLIP, do Festival Literário, de estar levando a literatura e divulgando, né, essa arte que é tão importante. Ana, a gente falou um pouco, né, sobre o seu trabalho, um pouco da sua literatura. Como que você entende, ou como que você vê as pessoas... Porque, assim, eu acho que é uma curiosidade. Eu, como ator, também eu faço teatro, então eu sempre fico pensando na qual é a visão do público para a obra, né? Então, eu queria saber de você, tipo, se tem essa expectativa, qual que é a visão do público, como que é essa relação de feedback, como que funciona isso entre autora e leitura? Olha, eu vou falar por mim, Evandro, não sei se todo mundo, mas assim, eu acho que você saber que alguém leu o teu livro, qualquer texto que eu escrevo, assim, mesmo quando a gente vive, eu não vivo da venda dos meus livros, mas assim, já ganhei dinheiro vendendo livro, tal, assim, era um dinheiro que me ajudou, assim, né? Mas eu digo que mais do que o que você ganha, quando uma coisa, por exemplo, quando uma pessoa lê um texto meu, escreve alguma coisa assim, olha, esse teu texto mexeu comigo, etc. Nossa, isso pra mim, assim, não tem preço, é uma coisa, assim, que é muito bom. Porque você sabe que você atingiu a pessoa, porque no fundo é isso que você quer. Você, quando faz uma peça de teatro, você quer, né, transmitir uma coisa, e se a pessoa, né, o aplauso, se a pessoa vem no final te abraçar e tal. Então eu vejo muito isso, e é uma coisa interessante, porque eu sempre dei muita palestra, viajei muito, dei muito curso, e assim, eu estou muito acostumada no final de uma palestra, as pessoas quererem tirar foto, porque queira ou não, você acaba virando uma referência dentro daquela área que você atua e tal. E é muito interessante quando, às vezes, eu tinha muito esse contato assim, né? Então, às vezes, alguma pessoa manda um e-mail para mim, manda uma mensagem que ela não me conhece, não sabe quem eu sou, nunca me viu. Hoje é difícil, porque você põe no Google e tal, mas a pessoa não viu e tal. E eu penso, gente, essa pessoa já me conhece de alguma forma, mas simplesmente porque ela leu o meu livro. E ela, né? Então, assim, eu acho que é sensacional, ver que você realmente conseguiu chegar num lugar onde você nem imaginava. Então, para mim, eu sempre digo, a melhor coisa que pode ter para um autor é saber que o seu texto foi lido, né? A pessoa dá esse feedback. E eu gosto muito de fazer isso, sabia? Eu, quando leio o livro das pessoas, assim, já quis várias vezes e não fiz porque eu achava, o autor nunca vai... Mas, assim, quando eu leio um livro de alguém que eu sei que a minha mensagem vai chegar até ele, eu sempre faço questão de dar essa devolutiva. Porque eu acho que a gente sabe que é gostoso pra gente e assim, nossa, a oportunidade de você conversar com uma pessoa que te trouxe tanta, né, te abriu tanta perspectiva, você poder conversar com ele é bom demais, né? Ana, a gente está falando sobre literatura, a gente está dentro de um festival. A gente tem muita gente aqui ouvindo e muita gente participando, pedagogos, inclusive. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas obras, né? E como que é o processo também evolutivo. O meu primeiro livro, você comparando com o último, como que é esse paralelo de evolução, enfim, e que cada uma fala um pouquinho. Isso muito. O meu primeiro livro eu escrevi com 25 anos. Eu era muito nova, professora nos anos iniciais. E eu fui convidada por uma editora em Curitiba para escrever um material didático de matemática, assim. E no começo eu não quis. Eu não quis porque eu dizia, gente, peraí, eu faço um trabalho super bacana com os meus estudantes. Eu trabalhava numa escola que não existia livro didático, então eu preparava as atividades e tudo. Então, mas assim, eu dizia, eu tinha acabado de terminar a faculdade e tal, mas assim, hoje eu até penso, é engraçado, Evandro, porque... É engraçado, às vezes eu acho que é mais difícil, num determinado aspecto, é mais difícil para mim escrever hoje do que foi com 25 anos. Porque à medida que você vai estudando muito e você vai lendo outros autores, isso é fato, assim, quanto mais você estuda, mais você tem a dimensão do que você não sabe.
né? E não é uma falsa modéstia, porque eu sei que eu sei muito, mas aí você vai tendo a noção de tudo que você não sabe, que ainda tem a saber e tal. Mas assim, quando eu escrevi o primeiro, eu não sei se eu fui corajosa ou eu não tinha muita noção mesmo, assim, quer saber, vou tentar, né? Isso é bom, porque hoje, por exemplo, se eu pegar o meu primeiro livro, que era um livro didático, ele não me representa em quase nada, entende? Se eu for pegar o último livro, material didático que eu fiz, que foi em 2015, 2016, que foi um material para a Prefeitura de Salvador, não escrevi sozinha, eu fiz um volume, mas outras pessoas fizeram os outros, é uma evolução gigantesca. Mas é uma evolução que também se deu em função daquele primeiro. Porque o que aconteceu? Quando eu escrevi meu primeiro livro didático, ele entrou no programa do MEC, no Programa Nacional do Livro Didático, então ele passa por uma comissão que avalia e tal, ele foi aprovado e tal. Aquilo me deu uma responsabilidade, eu acho que podia pegar de formas diferentes. Podia pegar, tipo, eu já sei tudo, né? Pra mim, não, eu fiquei com medo, na verdade. Porque eu disse, gente, eu preciso estudar mais. Eu não sabia nem se eu estava preparada para encarar a repercussão do que era você ter um livro que está sendo adotado por vários pais. Então, aí, em função disso, que eu fui fazer mestrado, que eu fui estudar mais, depois, mais tarde, fiz doutorado. Então, eu vejo que, assim, é como se eu tivesse um registro da minha evolução intelectual mesmo. Porque eu pego coisas lá que eu não escreveria nunca hoje. Mas que por causa daquelas coisas, né, por causa delas, eu hoje sou o que eu sou. Então, há sim um processo evolutivo, também na forma de escrever, não é só no conteúdo, porque, claro, você vai aprimorando, você vai, né, diferentes escritas, por exemplo, eu escrevi dissertação de mestrado, tese de doutorado, eu escrevo livro para professor, escrevo livro para criança, eu tenho um blog, então vou lá e tenho... Então, são diferentes formas de escrever e isso também vai fazendo com que você evolua. Então, eu acho que a grande vantagem do escritor é que ele tem o histórico dele registrado, né? Esse histórico de evolução. Que, no fundo, na escola, a gente acaba não tendo, né? Porque na escola você perde as coisas que você fez no ano, você nem guarda e tal. Então, com certeza a obra de um escritor mostra a evolução. E a gente que escreve, às vezes lê as coisas de alguns autores, você lê um livro de um autor e depois, 20 anos depois, a gente também observa isso, né? Essa evolução do autor. A gente muda, percebe que o mundo muda e a nossa visão sobre a obra também muda, né? Isso é muito bacana mesmo, porque, de fato, alguns livros que eu lia antes, hoje eu já vejo com total diferente significado. Eu acho que é até um convite que as pessoas estão assistindo, releiam os livros que já passaram, sabe? Faça uma releitura, talvez você descubra algo novo, né? O livro a literatura é uma arte viva. Por mais que a gente ache que ela está ali registrada no papel, mas o teu olhar para aquela obra, cada vez que você olha, vai depender muito de como está a sua percepção de mundo, né? Acho muito bacana. Não, eu acho que é muito interessante isso, porque, na verdade, a escrita... eu acho que ela é algo que só se complementa, ela só tem existência mesmo na interação com o leitor. Porque existe algo que está escrito, mas se não houver o leitor para ler, né, então há uma relação de complementaridade. Isso que você falou é óbvio, né? Se eu li um livro há 20 anos atrás e leio esse mesmo livro hoje, a Ana que leu há 20 anos atrás não é a mesma. Então, no meu caso, por exemplo, vou pensar, tudo que eu pensei... Uma mudança muito grande na minha vida, por exemplo, foi ter filho. Acho que na vida de qualquer um essa é uma grande mudança. Eu tive 3 ao mesmo tempo, né? Então, assim, é claro que muita coisa que eu li, inclusive de educação, hoje eu leio com outros olhos, porque o fato até de ter filhos me fez ter outros olhos para o mundo. Então, o que está escrito lá é a mesma coisa. Mas eu que estou lendo não sou a mesma. Então, realmente, nessa relação de complementaridade, você pode até pensar que você está lendo outro livro. Ou igual filme, ou uma peça de teatro, né? Você, às vezes, vê um filme num determinado momento da tua vida e é como se estivesse vendo outro filme. Porque você não é o mesmo. Então, a arte é viva, assim, né? Depende muito de quem está olhando, né? A gente estende isso para as artes plásticas, enfim, fotografia. Ana, a gente vai encerrar por aqui, mas eu queria que você fizesse um convite, falasse um pouquinho das suas obras, onde o pessoal tem acesso, onde o pessoal pode conseguir acessar suas obras.
Então, eu através do Lean, né, que eu estou hoje aqui representando o Lean, o pessoal que quiser entrar no Instagram do Lean, que é o @Lean Educação, que é um parceiro, eu tenho trabalhado com eles, tenho feito conteúdo junto com eles também, dá para acessar ali. E aí pelo meu Instagram pessoal também, que é @estarepravo, Ana Ruth, ali estou sempre divulgando aí o que eu estou escrevendo, né, fazendo... Aliás, uma coisa que eu tenho feito ultimamente é escrever textos em rede social. Eu tenho desenvolvido um pouco isso, que é essa coisa da narrativa. Essa escrita, eu costumo dizer que é uma escrita para mim, porque é um processo assim, de reflexão muito assim, então, sobre determinados momentos da minha vida. Né, e tenho feito bastante isso, então quem quiser acompanhar um pouco nas redes sociais também, né, Facebook, aí é pelo meu nome, Ana Ruth Estarepravo, e aí pode ter acesso aí às outras obras. Aliás, eu tenho um livro, Evandro, que eu escrevi, que não foi publicado por editora, que é justamente o registro de um trabalho de formação que eu fiz aí em Birigui. Eu desenvolvi um trabalho junto com a Secretaria de Educação aí durante... Olha, começou em 2010 e encerramos em 2016. E nesse processo de formação a gente produziu um registro num livro que chama Ação e Reflexão, a experiência de formação no município de Birigui. Então quem quiser também, com certeza aí na Secretaria de Educação pode encontrar, é um material... A Biblioteca Municipal também acho que tem. É possível, sim. Ana, agradecer a Prefeitura Municipal de Birigui, a organização do FLIP, do Festival Literário de Birigui, agradecer ao Bookplay também, parceiro nosso, que também disponibiliza alguns livros na sua plataforma online. E aqui o nosso convite a toda a população de Birigui acompanhar este festival maravilhoso, se enriquecer de cultura, informação e literatura. Obrigado, Ana. Obrigada a você, Evandro. Obrigada pelo convite, ao Lean, ao Bookplay, tá bom? Um grande abraço para vocês aí. E vocês continuem aí acompanhando a programação do Flip. Até mais!